Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vou indicar pra vocês 5 suspenses com as melhores reviravoltas. Eu não sei pra vocês, mas pra mim os melhores suspenses são sem dúvidas aqueles que têm umas reviravoltas. Sabe que quando você termina de ler, você fica tipo umas 5 horas olhando pro nada e se perguntando o que foi que eu acabei de ler? Esses pra mim são os melhores suspenses. Então hoje eu vou indicar 5 livros pra vocês que eu fiquei exatamente com essa sensação quando eu terminei de ler. Tipo, eu senti que a minha mente ela ia explodir. Eu fiquei um tempão assim encarando o nada e me perguntando o que raios acabou de acontecer aqui. Começando então com Suicidas, do Rafael Montes. Assim, todos os livros do Rafael Montes têm finais surpreendentes, tem reviravoltas no final, vai realmente explodir a nossa mente, mas pra mim esse aqui é o que tem a melhor reviravolta de todas, porque aqui são assim, é um grupo de 9 amigos que se reúnem pra jogar roleta russa. E aí beleza, depois de um tempo o corpo desses jovens é encontrado em circunstâncias bem bizarras e esquisitas, e no meio de tudo isso, toda essa zona dos corpos e tudo mais, eles encontram um caderno e eles descobrem que um desses jovens, enquanto todo o jogo estava acontecendo, ele estava escrevendo, tipo, é como se fosse um diário. Então, tipo assim, tudo que estava acontecendo, ele estava escrevendo ali na mesma hora, como se ele quisesse, tipo, escrever um livro sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Então a polícia, ela vai pegar esse caderno que eles encontraram com tudo isso que estava escrito. Eles vão se reunir com a mãe desses 9 jovens, eles vão ler esse caderno e tentar descobrir o que de fato aconteceu nesse dia. E assim, tá, primeiramente, seguinte, se vocês quiserem ler qualquer livro que eu indicar pra vocês aqui hoje, não se esqueçam de verificar a classificação indicativa e os gatilhos, tá, gente? Porque tem livros que são pesados. Esse aqui, inclusive, é pesadíssimo. Mas eu já quero dar uma dica importantíssima pra vocês. Se vocês é que nem eu tenho o costume de fazer o seguinte: quando eu tô lendo, aí eu chego no próximo capítulo, eu quero pegar o livro e eu quero, tipo, folhear pra ver quantas páginas tem pra acabar o capítulo, sabe? Ou, por exemplo, eu tenho a mania de ir lá na última página pra ver, tipo, quantas páginas são o livro. Não faça isso aqui, gente. Não faça isso aqui, porque se vocês forem na última página, vocês vão pegar spoiler, e é um spoiler, assim, gigantesco, porque o plot twist, assim, que a gente tem na última página é surpreendente, é coisa de gênio. Eu sempre falo que os livros do Rafael Montes são coisa de gênio. Eu acho esse cara simplesmente sensacional, um dos melhores escritores. E a reviravolta do final, assim, é simplesmente a melhor, gente. É sensacional, é coisa, assim, cara, de deixar a gente realmente incrédulo, mas a gente fica pensando, caramba, como que esse cara teve essa brilhante ideia de fazer isso, gente, juro, é muito, muito bom. Esse aqui, junto com o Jantar Secreto, pra mim, são os melhores do autor. Eu ainda prefiro o Jantar Secreto do que esse, mas os dois, assim, são muito bons. Na verdade, todos que eu li dele, eu gostei muito. Mas sério, gente, eu prometo que a reviravolta do final, ela é muito boa. A última frase, assim, é simplesmente sensacional. Vai deixar, assim, vocês de queixo caído. Se vocês nunca leram nada do Rafael Montes, vale muito a pena. E aí, o próximo livro que eu vou indicar pra vocês, não tem como a gente falar sobre reviravoltas e não falar da Paciente Silenciosa. Eu sei que, assim, tem muita gente que vai falar: ah, mas eu adivinhei o plot. Ah, mas no começo do livro eu já sabia o plot. Tudo bem, eu até acredito que sim, tem gente que conseguiu descobrir o plot. Mas é muito difícil, sabe? Sinceramente, é muito difícil da gente desconfiar. E eu acho, principalmente, gente, quem tá começando a ler o gênero agora, não tem muito costume com suspense. Nossa, esse livro aqui é simplesmente perfeito. Nossa, eu tenho certeza que vai te surpreender. Aqui a gente tem a história da Alicia. Numa determinada noite, ela matou o marido dela e ela não fala mais. Ela tá em um completo silêncio, é meio que um estado de choque, sei lá. Só sei que ela definitivamente não fala mais, ela fica quieta. E aí, muito por conta disso, ela vai parar em uma clínica psiquiátrica. Nessa clínica psiquiátrica, a gente vai ter um terapeuta, que é o Theo, e ele vai ser designado a ajudar a Alicia. Então, assim, ele tá 100% focado em ajudar ela, em tentar tratar ela, tentar fazer com que ela fale
Porque querendo ou não, ela é a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Então ela é a única pessoa que pode dizer o que aconteceu. Não se sabe se realmente foi ela que matou ou não. Então aí, nessa meio que terapia, assim, o Theo vai trabalhar junto com ela pra tentar resolver e descobrir o que foi que realmente aconteceu naquela noite. E assim, gente, é aquilo que eu falei. Cara, o final desse livro, nossa, me pegou muito desprevenida. Eu me senti muito idiota. Principalmente porque, assim, eu tinha uma teoria que eu tava 100% certa de que a minha teoria tava certa. Nossa, eu tava me achando a tal, sabe? Porque eu fiquei tipo assim, caramba, eu tenho certeza que a minha teoria tá certa. Os fatos, eles foram se desenrolando e aí eu fui meio que criando a minha teoria em base de tudo, com tudo que estava acontecendo, e eu tinha certeza que fazia sentido. E aí chegou no final, quando foi revelado o que realmente aconteceu, eu nunca me senti tão idiota em toda a minha vida. Eu nunca me senti tão enganada em toda a minha vida, gente. Juro, não dá pra falar de reviravolta, de plot twist e não citar a Paciente Silenciosa. E como eu falei, principalmente quem tá começando a ler suspense, cara, isso aqui é simplesmente sensacional. E aí o próximo livro que eu vou indicar, que também tem assim uma reviravolta de cair o queixo, é Procure nas Cinzas. Aqui a gente vai ter a Vitória. Ela era a principal suspeita de um crime assim brutal e nojento que aconteceu, só que ela acabou perdendo a vida dela lá no atentado das Torres Gêmeas. Só que o que aconteceu? Um pouco antes do atentado acontecer, ela acabou conseguindo fazer uma ligação para a irmã dela, e ela meio que pediu assim desesperadamente para que a irmã dela ajudasse ela a provar que ela era inocente e não a culpada do crime. E aí 2 décadas se passam e a gente vai ter uma apresentadora de TV que vai começar a investigar o caso, e ela vê nisso uma oportunidade para alavancar a carreira dela. Eu não lembro, mas se eu não me engano, essa apresentadora, eu não lembro se ela tá produzindo, acho que é um documentário. Cara, eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim, que tem a produção de alguma coisa aqui, que aí ela vê uma chance pra alavancar a carreira dela e vai começar a investigar esse caso. Principalmente porque, assim, 2 décadas passaram, então a gente teve toda a evolução do DNA, dos testes e essas coisas. Então tanto essa apresentadora quanto a irmã da Vitória vão começar a investigar pra tentar provar a inocência da Vitória e provar quem que foi realmente o culpado daquela brutalidade. E aí, gente, o que acontece? Quando chega nas últimas páginas desse livro, cara, eu juro que vocês vão ficar chocados, porque assim, o plot é uma coisa de outro nível, assim, é muito, muito, muito bom. Porque o autor, ele vai narrando assim as coisas de uma forma que vai levando a gente para um caminho, sabe? Que vai levando a gente a acreditar ali em algumas coisas, vai fazendo com que a gente crie as nossas próprias teorias. Então vai chegando no final, a gente tá certo de que a gente sabe das coisas de acordo com tudo que ele colocou aqui, sabe? Só que daí ele vem e ele dá um tapa tão grande na nossa cara com a reviravolta que eu sinceramente eu não esperava. E assim, eu já li até então vários livros do autor, ele é o meu autor de suspense preferido. Esse aqui, eu confesso que ele é o meu menos preferido, porque ele tem muito foco na vida dessa apresentadora, sabe? E aí, às vezes, o crime, ele fica um pouquinho de lado, mas esse livro não deixa de ser incrível. Mas, assim, apesar desse ser o meu menos favorito, esse aqui é o que tem a melhor reviravolta. Nossa, esse aqui, de todos os livros do autor, é o que tem a melhor reviravolta, que vai deixar, assim, a gente chocado e de queixo caído. Assim, pra ler os livros do autor, existe sim uma ordem cronológica, mas você não precisa seguir essa ordem. Então, se você nunca leu nada dele, eu recomendo fortemente que leia esse aqui, porque é muito bom. Se você gosta de reviravoltas, gosta de ser enganado, gosta de ser feito de trouxa em livros de suspense, vai nesse aqui, que é muito, muito bom. Outro livro que, quando também a gente fala de reviravolta, é um pouco difícil de deixar de fora, é o livro Flores Partidas. Aqui a gente tem a Claire. O marido dela, ele foi morto em um assalto. E o que aconteceu? Alguns anos antes de tudo isso que aconteceu, a irmã da Claire, ela tinha meio que tentado avisar a Claire que o marido dela tinha tentado abusar dela. Só que a Claire não acreditou, achou que ela tava mentindo, que queria atenção e tudo mais. Afinal, tipo assim, eu conheço meu marido, ele jamais faria uma coisa dessa. Só que o que acontece? Depois que o marido dela faleceu, a Claire vai começar a limpar as coisas dele, organizar e tudo mais. E aí ela vai começar a mexer no computador dele. E, mexendo no computador dele, ela vai encontrar uns vídeos, assim, cara, é cabuloso.
é pesado, esse livro é pesado. Ela vai encontrar esses vídeos que vão provar que, assim, ela achou que o marido dela era um anjinho, um santinho, mas que vai provar que ele não era nada disso. E aí ela começa a ir mais a fundo, a fuçar nas coisas dele, a tentar descobrir mais coisas. E aí quanto mais ela vai cavando, mais podridão ela vai encontrando, sabe? E cara, esse livro é muito bom. Ele é muito pesado, eu amo livros pesados. Tem uma cena aqui, inclusive, que eu jamais vou esquecer. Foi uma cena que mexeu muito comigo, que eu fiquei até meio, sabe quando você fica até meio emocionado, assim, meio, sabe? Dá vontade de chorar de tanto que, de tão pesado que era, sabe? E ele tem uma reviravolta muito, muito boa mesmo. Eu confesso, assim, que eu não fui pega 100% de surpresa quanto a isso, mas a reviravolta, ela é muito boa, sim. É um suspense muito bom, apesar de ser pesado. Se você gosta desse tipo de livro, deveria ler, porque é realmente muito bom. Prende a nossa atenção do início ao fim. O final tem umas cenas de ação, assim, que são muito boas, que deixa a gente, assim, agoniado, com a adrenalina lá em cima. Fora que a reviravolta também é muito, muito boa. Eu recomendo muito esse livro pra vocês. E aí, o último livro que eu vou indicar pra vocês é o livro Não Confie em Ninguém. É do Charlie Donlea, que é o autor do Procure nas Cinzas, que eu já indiquei pra vocês nesse vídeo. Aqui a gente vai ter a Grace. Ela tá viajando com o namorado dela, só que o namorado dela, ele é morto e ela é presa e condenada pelo crime. Inclusive, eu até confundi a questão do documentário, porque o documentário é aqui, nesse livro aqui, porque assim, 10 anos se passam e a Grace, ela vai conhecer a Sidney, que tá produzindo um documentário sobre esse caso. Ela quer expor nesse documentário várias falhas que tiveram durante a investigação do que aconteceu. E aí, por causa disso, por causa dessa exposição que tá tendo, eles vão acabar reabrindo o caso para poder investigar novamente. Só que enquanto a Sidney tá produzindo esse documentário e tá investigando as coisas por conta própria, ela vai meio que começar a se enfiar em um buraco que era melhor ela não tá se enfiando, e que agora sim ela vai precisar tomar cuidado, porque pode ser que a vida dela esteja correndo perigo muito por conta das coisas aí que ela anda mexendo, que ela anda cavando. E, gente, cara, como eu falei, todos os livros do Charlie, eles são simplesmente maravilhosos. Eu amo todos eles. E a reviravolta que tem aqui no final desse daqui é simplesmente muito, muito boa. Assim, eu sou suspeita a falar, porque eu já falei que eu amo todos os livros do autor e que ele é o meu autor preferido. Mas, gente, são livros que uma vez que a gente começa a ler, não tem como parar. Nossa, a gente vai ficando muito curioso, a gente precisa de respostas, precisa saber o que vai acontecer. E vai intercalando aí, sabe, entre passado, entre presente, e ele vai... sabe, ele sabe construir a narrativa de uma forma que a gente fica completamente obcecado na leitura e simplesmente não dá pra parar. E assim, realmente, a reviravolta do final desse livro é muito, muito boa. Eu ainda acho que a de Procure nas Cinzas é um pouquinho melhor, mas a reviravolta do final desse livro é realmente de explodir a mente, de deixar a gente, tipo... caramba, eu não acredito nisso. E tipo, e a gente fica assim, caramba, como que eu não vi isso? Tava meio que na minha cara e eu não vi. Sinceramente, eu amo esses livros, amo todos os livros do autor. Acho que vale muito a pena vocês darem uma chance. Se gosta de suspense com reviravolta, lê os livros dele, que são muito, muito bons. Mas foi isso então, gente, pro vídeo de hoje. Esses foram os 5 livros que eu acredito, assim, dentre todos os que eu li até então, que possuem as melhores reviravoltas e que, sim, com certeza vão deixar vocês, assim, chocados. Vai explodir a mente, assim, de vocês. Quando vocês terminarem de ler, sabe, vocês vão ficar, assim, de queixo caído. Eu amo esse tipo de livro, então se você tem alguma indicação de livros assim, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.